Depois da operação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, a pergunta que se faz é qual vai ser a decisão do Supremo sobre esse tema e se a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, descumpriu ou não a decisão do tribunal sobre operações em comunidades do Rio de Janeiro. A gente precisa lembrar primeiro esse caso, e nós vamos fazer isso aqui no programa com Tomás Pereira, Juliana Cesário Alvim e Luiz Fernando Gomes Esteves, que esse processo começou durante a pandemia da Covid-21. E a gente vai fazer todo esse histórico para a gente entender, afinal de contas, qual é a decisão do Supremo. Mas antes, se você acompanha aqui o nosso canal, se você quer receber mais conteúdo sobre o Supremo, clique aqui no sininho, se inscreva no canal para receber os nossos conteúdos e nos avalie na sua plataforma, no seu agregador de podcast. Vamos lá. Bom, esse processo começa lá durante a pandemia da Covid, numa preocupação do ministro Edson Fachin, quando deu sua decisão, de que essas comunidades já estavam passando por problemas suficientes de saúde pública para terem mais esse problema de invasão pelas polícias, o que colocaria inclusive em risco a própria saúde pública da população dessas áreas. E aí ele deu uma decisão lá no passado, e Juliana depois vai explicar isso em detalhes, mais intervencionista, inclusive impedindo, por exemplo, a utilização nessas operações de helicópteros e que se desse tiro lá de cima dos helicópteros nessas operações. Havia uma comunicação prévia necessária, uma justificativa, inclusive, para essas operações. Em suma, a gente poderia dizer que as operações se tornavam exceção. Passou a pandemia e aí o Supremo se viu misturado numa narrativa, concorde-se ou não, essa narrativa está aí e a gente ainda vê ela permanecendo hoje, de que a decisão do Supremo Tribunal Federal acabou beneficiando a criminalidade no Rio de Janeiro. A direita diz isso, a esquerda obviamente retruca, o próprio Supremo combateu essa narrativa durante o julgamento. Mas o Supremo voltou atrás em vários pontos dessa decisão quando o processo foi julgado. E aí a gente viu uma das primeiras decisões, se não a primeira, vocês me lembrem ou me corrijam depois, se foi isso mesmo, a primeira decisão per curiam, em que o Supremo falava isso e celebrava isso. Os ministros se fecharam e, diante de uma derrota que haveria da postura inicial, da decisão inicial do ministro Fachin, fechou-se um acordo e deu-se uma decisão que é muito menos restritiva das operações policiais no Rio de Janeiro do que aquela primeira decisão. E quando as pessoas estão perguntando se a decisão do Supremo foi descumprida ou não, a gente precisa lembrar qual é a decisão. Então, Luiz, eu começaria com você essa decisão per curiam do Supremo, colegiada do Supremo, sem votos divergentes, ela foi tomada em abril deste ano, 2025, e a gente viu que houve, essa decisão é absolutamente desidratada, sobrou pouca coisa nessa decisão do Supremo. E claro, a gente aqui não vai conseguir, diante de toda a precariedade de informações que existe sobre esse caso, dizer se a decisão, se a operação no Rio descumpriu ou não descumpriu. A gente não pode ser categórico em relação a isso, mas a gente vai levantar alguns sinais e algumas dúvidas diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, Luiz, queria começar te ouvindo sobre isso, né? Essa decisão per curiam mostra agora um problema. Essas restrições que estão lá, elas são muito light, muito leves, suaves em relação àquelas primeiras. E aí, quando a gente olha essas condicionantes impostas pelo Supremo, a gente fica até na dúvida mesmo se houve ou não houve um descumprimento e se não pode o Supremo ficar limitado, inclusive, nessa ação a partir de agora. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, inicialmente sobre essa decisão colegiada e esse fenômeno que acabou gerando uma decisão muito leve em relação às operações nas favelas. Olá, Felipe, Juliana, Tomás. É, esse voto, como você disse, é um tipo de voto em que todos os ministros precisam concordar sobre todo o conteúdo do voto. E a gente precisa imaginar que, para que eles concordem sobre todo o conteúdo do voto, várias concessões precisam ser realizadas. Então, o próprio ministro Luiz Edson Fachin, que era o relator do caso, ele precisava ali chegar a algumas concessões para que o voto, de fato, fosse elaborado. E nesse jogo de concessões entre os ministros, o que a gente teve como resultado do voto per curiam é que nós temos ali várias determinações que são muito genéricas. Então, nós temos uma determinação de que o Estado do Rio de Janeiro precisa elaborar um plano
uma determinação de que o Estado do Rio de Janeiro precisa de alguma forma cuidar para que sejam implementadas câmeras nos automóveis e câmeras nas fadas, são planos que estavam ali pensados para o futuro. É difícil retirar desse voto percurrendo do Supremo alguma determinação clara e específica em relação às operações no Rio de Janeiro. Até mesmo um ponto que a gente pode destacar nesse voto percurso, um ponto sobre a proporcionalidade da utilização da força policial. Esse, no final de contas, é um ponto que é bem abstrato. A gente sabe que o uso da força policial precisa ser utilizado de forma proporcional nessas operações, mas o que é para o Supremo a utilização da força proporcional? Então, esse voto percorrendo do Supremo, por causa dessas concessões, acabou sendo um voto que é muito amplo, o que até dificulta essa análise sobre se existe um descumprimento da decisão que foi dada pelo Supremo ou não. Tem um pouco de subjetivismo e um pouco de objetividade, e eu vou perguntar isso para a Juliana também, para a gente fazer essa comparação. Mas antes de a gente começar a gravar, me permita que a revelação, Juliana, mas a gente estava falando, né? 117 mortos de pessoas, é uso proporcional da força, com a morte de 4 policiais do outro lado. Essa é uma avaliação que vai ter de ser feita pelo Supremo. Eu, na minha abertura aqui com vocês, arrisco a dizer que acho difícil que o Supremo consiga avançar sobre isso, dada a sensibilidade política desse assunto e as próprias dificuldades que geram uma operação no Rio de Janeiro. Mas, Juliano, eu queria voltar para a decisão do tribunal para a gente olhar exatamente a decisão inicial, que acho que ficou na mentalidade das pessoas, de que o Supremo não permitia várias coisas, e o que acabou saindo ao final. Eu acho que o Supremo acabou tendo de recuar diante desse aprisionamento na narrativa política em que ele esteve, né, de ser responsabilizado pela polícia no Rio de Janeiro, pelo governo do Rio de Janeiro, dizendo, não, as operações no Rio só não acontecem por causa do Supremo, a criminalidade está acontecendo por causa do Supremo. E aí a gente viu o tribunal baixando muito essa decisão. Então, eu queria que você analisasse esse fenômeno que aconteceu diante dos nossos olhos. Felipe, Tomás, Luiz, acho que também não dá para começar a falar disso assim, sem lamentar profundamente esse fato, né? Estou falando aqui do Rio e, enfim, é uma situação muito triste e pensando em todas essas mortes, né, nessa carnificina, mas também pensando numa população inteira aterrorizada, traumatizada, enfim, uma situação muito, muito substantivamente difícil, né? E para a gente pensar esses aspectos procedimentais, acho que é relevante também, né, para entender como é que essas coisas interagem e onde é e o que é possível a partir dessa via, ou o que não é possível, né, que a gente tem visto dessa via do Supremo. Como você mencionou, e Luiz também, né, essas decisões lá da Covid de 2020, elas eram bem mais restritivas ou estritas, né? E muita gente ficou com isso na cabeça, né? A gente tinha ali naquele momento a excepcionalidade da realização das operações, né? E determinações, por exemplo, com relação à restrição de uso de helicópteros, uma série de medidas nesse sentido que acho que às vezes acabam sendo lidas ou entendidas ou lembradas, né, como a cara dessa ADPF. Mas, como vocês mencionaram, a decisão de mérito, que é bem mais recente, né, que é de abril desse ano, ela talvez tenha representado uma acomodação, uma capitulação em que aquilo que o ministro Fachin trazia de forma mais incisiva, né, restringindo de maneira mais contundente essas operações, de certa maneira foi flexibilizado. E aí eu acho que isso leva a vários pontos. Um deles é uma dificuldade mesmo de comunicação dessa decisão para as pessoas que não estão profundamente envolvidas nesse caso, né? Acho que tem uma dificuldade nesse momento
de recapitular o que foi decidido, o que está em vigor. Claro, não para justificar de maneira nenhuma um descumprimento dessa decisão, porque eventualmente quem está descumprindo essa decisão sabe muito bem o que ela determinou. Mas num esforço de comunicar e de que a população e de que todos nós, né, possamos assim nos apropriar dessa decisão, eu acho que tem uma dificuldade aqui com esse novo formato, né, digamos assim, ou com essa nova decisão. Até porque, acho que a gente não pode esquecer que teve também uma decisão mais recente, porque nesse tipo de processo, né, esse tipo de litígio estrutural, ainda que você tenha uma decisão de mérito, que foi essa de abril, você vai ter, e é comum isso em outros países também, rodadas de implementação dessa decisão, mas que na verdade não são meramente execução, né, da decisão. Elas compõem a própria conformação da decisão. Então, quando o Supremo vai determinar a elaboração de planos, né, para lidar com essa questão, da redução da letalidade, etc., o Supremo vai ter que homologar, né, esses planos, ou se não homologar, determinar o que está equivocado, né? Eu só queria fazer mais um comentário muito breve, que essa não é a única decisão em vigor com relação à letalidade policial e letalidade policial no Rio de Janeiro, né? Lembrando que existe decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre isso também. O caso Favela Nova Brasília, que foi muito citado nas discussões da DPF, mas que é uma decisão que trata também de letalidade policial, de chacina em favela. Luiz, só para você lembrar um ponto aqui, eu já te chamo, Tomás, que você escreveu aqui, que era um ponto adicional da decisão do Supremo que acho que vale a pena mencionar. Eu esqueci de mencionar que nesse voto per curiam, nessa decisão que está valendo, o STF não reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessas incursões policiais no Rio de Janeiro. Então, também como parte, talvez, dessas concessões, dessas acomodações dos votos dos ministros, o resultado que a gente tem é que a gente tem uma DPF que não reconheceu o estado de coisas inconstitucional. Acho que é bem importante dizer isso. E aí a gente tem uma situação bem estranha. A gente tem um DPF determinando uma série de coisas, ainda que o estado de coisa inconstitucional não tenha sido reconhecido. Talvez valha a pena a gente até marcar aqui um episódio para falar de estado de coisa inconstitucional. A Juliana sabe tudo desse assunto, para a gente voltar e ver como é que o Supremo tem usado isso, né? Porque essa lembrança sua, Luiz, é interessante diante do que vocês mencionaram, né? De capitulação, né? O Supremo baixou muito o sarrafo dessa decisão e não reconhece esse estado de coisa inconstitucional. E quando a gente olha o que aconteceu, como pode, né? Mas enfim. Tomás, eu queria te ouvir sobre isso, sobre essa decisão do Supremo. O que aconteceu essa semana é inadmissível em qualquer lugar do mundo. E é um absurdo a gente viver uma situação como essa, especialmente quem de fato vive diretamente nessas comunidades e tem suas vidas e famílias afetadas por uma operação como essa. Ouvindo o que o Luiz e a Juliana estavam falando, eu acho que a gente poderia tentar, talvez minha contribuição ser dar um pouco mais de concretude, porque em algumas coisas, né, que o Luiz falou sobre, e vocês falam de desidratar. E realmente, acho que a primeira. Tem dúvida, uma coisa que a gente não vai responder aqui, que é o que se ganha e o que se perde com isso, né? Consigo imaginar que, é claro que quando você propõe, vamos ter uma decisão unânime, per curiam, num caso sensível como esse, que é um caso polêmico, um caso que estava sendo usado para atacar o Supremo, né? Porque quando teve a decisão do Fachin, a gente sabe que uma das atitudes que a gente viu do Rio de Janeiro foi parar operações e dizer a gente não pode fazer operação nenhuma, porque o ministro Fachin proibiu qualquer operação. E o ministro Fachin tendo que dizer, não é que está proibida qualquer operação. Tem os critérios que estão lá, tem coisas que não podem ser feitas, ela tem que ser justificada, tem certos parâmetros, e assim por diante. Então, essa discussão e essa briga por comunicação, por responsabilização, a gente viu isso acontecendo. Então, eu consigo entender, nesse contexto, que fazia sentido tentar ter uma decisão unânime. Mas, assim, o que se perdeu com isso? Uma dúvida que eu tenho mesmo. Será que existe uma decisão mais objetiva, mais concreta, que poderia ter sido, né, um 7-4, por exemplo, algo assim? Tinha voto para isso? Não tinha? O que isso aconteceu lá dentro? Isso a gente não tem como saber. E não era importante também, né, Tomás, ver a parte vencida, que tipo de argumento pôs, que mensagem que mandava para as instituições também, e isso a gente perdeu. Então, quando a gente olha para a decisão per curiam, e a gente tem lá o que foi indeferido, o item 20, né, indeferir o pedido de item B, o qual requereu determinação de que o Estado do Rio de Janeiro se abstenha de utilizar helicópteros como plataformas de tiro
ou instrumentos de terror com a suspensão da eficácia do artigo tarã. Indeferir o pedido de item C, o qual requeriu a determinação de que os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ao expedir mandado de busca e apreensão domiciliar, indique, da forma mais precisa possível, o lugar, o motivo e o objetivo da diligência vedada a expedição de mandados coletivos ou genéricos. Indeferir o pedido de item H, o qual requeriu a determinação de suspensão do sigilo de protocolos de atuação policial, inclusive do manual operacional das aeronaves pertencentes à frota. Então, só para dizer assim, isso algumas foram indeferidas, e que tem a ver com o que a Juliana e o Luiz falou, tanto da desidratação, quando, por exemplo, a cara dessa proibição era não pode usar helicóptero com plataforma de tiro. Bem, isso foi indeferido. O Supremo, pelo menos o Supremo hoje, nessa decisão, disse pode. O que você tirou disso foi uma afirmação genérica de exigência de proporcionalidade. Acho que um outro jeito também de pensar concretamente o que dá para pedir é olhar a decisão do Alexandre de Moraes, né, que o ministro Alexandre de Moraes agora é atualmente, porque esse processo foi o ministro Barroso, o ministro Barroso se aposentou, e diante da aposentadoria do ministro Barroso, o ministro, segundo o regimento do Supremo, que tem o poder de dar medidas de urgência nesse contexto, né, enquanto não se nomeia alguém para essa vaga, é o ministro Alexandre de Moraes. E eu chamaria a atenção que das coisas mais concretas que tem ali, tem algumas que vai de plano de operação, ele fala coisa de ambulância, mas ele fala sobre câmeras, utilização de câmeras. Então a gente quer saber, é um dos pedidos concretos que tem ali, fala um pouco sobre a justificativa da proporcionalidade. E olhando para isso, eu acho que... e preservação do local. Então, do que a gente sabe, pelo que a gente viu, com os familiares e as pessoas retirando corpos desse lugar, um lugar que obviamente não tinha sido preservado, né? Então corpos foram simplesmente abandonados na mata, não tinham nem sido admitidos ou contabilizados, o número oficial era muito inferior àquele. Então isso de fato aparentemente não aconteceu. Então eu chamaria atenção para há gravações, a gente vai receber essas gravações, porque é isso que o ministro Alexandre de Moraes está falando. Foi preservado o local da perícia? Parece que não. Que tipo de justificativa de proporcionalidade numa operação, como a Joana falou, em que é a operação com o maior número de mortos que a gente já viu no país, né? Então, eu chamei a atenção para isso, e daí eu acho que daí marca uma coisa que talvez seja importante ter em mente aqui, que é o que o Supremo pode fazer diante disso? Porque tem duas esferas. Tem uma esfera de responsabilização pelo que já aconteceu. Responsabilização dessas autoridades, responsabilização criminal, eventualmente, de agentes que tenham, de fato, executado, cometido, né, no âmbito dessa operação, utilizado a força de uma maneira desproporcional e, portanto, matando pessoas indiscriminadamente, ou então outro tipo de violações que a gente pode ter visto. Primeiro, como que a gente vai identificar isso? Mas não parece que é o Supremo que vai fazer isso. O espaço para isso seria um espaço de um processo penal. Qualquer tipo de responsabilidade civil ou penal, a gente sabe qual é o caminho de processos concretos individuais que a gente teria que ver, que a nosso histórico não daria nenhum grande otimismo sobre a efetividade desses métodos, né? A comparação corrente do que a gente está vendo hoje é com o Carandiru. Bem, a comparação com o Carandiru não deveria ser não é uma comparação simplesmente sobre o número de mortes. O número de mortes realmente parece. A comparação que se pergunta é uma comparação sobre a irresponsabilidade dos agentes políticos estatais em relação ao que aconteceu, porque talvez seja uma outra comparação possível. Espero que não, mas é isso que a gente também talvez veja. Então, esse espaço da responsabilização, é difícil pensar que o Supremo possa fazer isso. Esse processo estrutural seria algo que o Supremo talvez possa atuar para frente, colocando exigências, colocando requisitos. Então, a pergunta que fica é o que acontece com essas autoridades quando esses requisitos que são colocados não são respeitados? O que acontece com o próprio Supremo quando ele percebe que os parâmetros que ele colocou não parecem ser eficientes, seja porque eles não são concretos o suficiente para serem cumpridos, seja porque estão sendo descumpridos por essas pessoas, né? Então, acho que é importante a gente ter em mente essas duas dimensões, porque a gente olha para o Supremo buscando uma solução, mas a solução que o Supremo, ou pelo menos para contribuir para uma solução, e eu acho que é importante a gente separar dois tipos de atuação. Que tipo de atuação o Judiciário pode ter em termos de responsabilização de ilegalidades ou crimes ou violações de direitos humanos que tenham ocorrido durante essa operação? Que tipo de atuação o Judiciário pode ter olhando para frente, prospectivamente, para impedir que isso aconteça de novo? Provavelmente não vão ser os mesmos atores, as mesmas instituições, mas o Supremo tem um papel nisso. E daí eu acho que eu só chamaria atenção para o que o Supremo fez nos últimos anos em termos de sua... Porque a gente está chamando atenção para o Supremo, parece que o Supremo está tentando contribuir só para a solução, né?
trazendo esse caso, em que ele tenta trazer requisitos e coisas. Eu chamaria atenção para o fato de que o Supremo, nesses anos de atuação sobre esse tema, tem outros processos que passaram por lá sobre responsabilidade estatal em relação a indivíduos. A gente também sabe, por exemplo, que o Supremo teve a oportunidade, uma coisa simples, de declarar a inconstitucionalidade do crime de desacato e não fez. Né? Esse é o Supremo que a gente tem, um Supremo que às vezes quer se vender como sendo o Supremo do processo estrutural e da atuação, tentando impedir que isso aconteça, mas é um Supremo que mantém o crime de desacato funcionando normalmente. É um Supremo que, quando foi questionado sobre a atuação da justiça militar em relação a certos tipos de crimes, também a gente sabe o que aconteceu. Essas coisas não podem ser tratadas de maneira desconectadas, é o mesmo Supremo. E essas decisões, às vezes, são mais concretas, mais específicas, mais técnicas em processos que às vezes não ganham tanta publicidade, às vezes elas têm um efeito muito grande sobre isso, muito maior às vezes do que você dar uma grande decisão em que você fala, olha, a gente tem que ser proporcional. Tomás, eu queria só lembrar, antes de a gente prosseguir, vocês já mencionaram isso, mas acho que vale pensando no Supremo como instituição, futuro, política, etc. Luiz mencionou, né? Esse processo agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que já está indo para o Rio de Janeiro, etc. Eu também escrevi, compartilhei com vocês, que tenho a percepção de que a presidência do ministro Alexandre de Moraes vai ser tomada por este assunto, a presidência dele, que é só daqui a 2 anos. E esse processo cai no colo dele e ele não vai perder a oportunidade de trabalhar este processo. E a gente sabe da expertise dele em relação a isso. Secretário de Segurança, ministro da Justiça, todo o discurso que faz, inclusive neste ano lá em Portugal, falou sobre organizações criminosas, necessidade de combate em relação a isso, e lembremos que o discurso de posse do ministro Fachin também já mencionava organizações criminosas e criou o grupo para tratar disso. Né? Nós temos outras condicionantes também nesse processo que a gente pode lembrar de a necessidade de abertura de um inquérito pelo governo federal para investigar todas as facções no Rio de Janeiro, e o ministro da Justiça anunciou ontem, mas esse inquérito já devia estar aberto desde abril e acho que já estava aberto desde abril, essa investigação da própria Polícia Federal e tantas outras coisas. Mas, Juliana, eu queria voltar a você para a gente falar de uma coisa que é o seguinte. O Tomás agora mencionou da dificuldade de, num processo desses estrutural, a gente ter a noção de como dar concretude às coisas. Você atuou no processo que era estrutural, mas eu não sei nem se deram esse nome na época, mas em que foi declarado estado de coisas inconstitucional sobre presídios. E dali veio algo muito concreto, me parece. A gente consegue ver muita concretude daquele processo em relação aos presídios, tanto que outras decisões também vieram ao longo do caminho em relação à progressão de regime, etc. Como dar concretude para essas coisas? E até te pergunto, essa é uma casca de banana, eu disse que ia te jogar uma fácil, mas não vai ser tão fácil assim, Juliana. Esse processo não era um problema gigantesco demais para o Supremo? E eu digo que não é por isso que o Supremo não tem que lidar com isso, afinal de contas é o Supremo. Mas será que o Supremo tem toda a expertise para tratar de um processo desse tamanho, com essa contaminação política, e a gente aqui mesmo fica limitado até para discutir segurança pública? Será que era o ambiente para isso? Felipe, vou começar por essa provocação. Eu acho que, na verdade, é complicado, mas eu acho que esse tipo de processo é para lidar com coisa que é muito complicada mesmo, né? Coisa que é grave, coisa que é politicamente sensível, porque geralmente vai envolver violações e omissões de poderes diferentes em diferentes âmbitos da federação. Então, eu acho que se vai descer para o play, né, do processo estrutural, se quer brincar, vamos lá, porque é esse nó mesmo, né? E o caso de presídios, ele está se desenrolando, né? Então teve uma decisão da semana passada do ministro Barroso com relação aos planos, homologando alguns deles e não homologando outros, e inclusive estabelecendo um mecanismo ali complexo também de monitoramento, né, da execução desses planos, passando para os TJs e tendo um magistrada responsável, mas mantendo a jurisdição no Supremo, e caso tenha descumprimentos, que isso seja graves, né, sistemáticos, que isso seja remetido de volta ao Supremo. Então, tem algumas experimentações que estão sendo feitas nos diferentes casos, mas a ação de presídios também recebeu muitas críticas, né? Seja pela timidez com a qual o Supremo decidiu acautelar
né, que não podemos esquecer, eram medidas voltadas para o próprio judiciário, que parecia que seria mais, inclusive, simples, né, do Supremo definir, arbitrar medidas como, por exemplo, considerar as condições de presídio no arbitramento da pena ou na execução da pena. Isso tudo o Supremo indeferiu, né? E a parte do mérito, ela está se desenrolando até agora, né? É uma ação de 2015. Então, na literatura sobre esse tipo de litígio, tem alguns elementos que são ressaltados, né? E acho que um ponto que é interessante, e aí tem muito, né, a partir do trabalho do Rodrigues Garavito ali, que vai falar que não basta uma declaração forte de direitos, né? Então, dizer estado de coisa inconstitucional, isso não promove nenhuma mudança na realidade. Pode ter um fator simbólico, mas não é suficiente, inclusive pode ser um tiro que sai pela culatra, né? Acho que a crítica da Tula Pires e da Ana Flausina é muito relevante aqui. Você declara um estado de coisa inconstitucional e a situação se mantém, né? Em termos de, seja de remédios, né? De o que você faz, e seja de monitoramento. Se isso não é tão forte quanto a sua afirmação de direitos, você está, como elas colocam, naturalizando a barbárie, que é o que elas apontam que o Supremo teria feito nesse caso, porque se você diz que é um estado de coisa inconstitucional e não para tudo, né, para lidar com isso, bom, então você está aceitando que isso pode acontecer, que isso pode se desenrolar na prática, e acho que isso é um risco, né, e aí talvez extrapolando, né, a conclusão das autoras que elas fizeram para o caso de presídios, trazendo para esse caso, é um risco muito presente, né, de naturalizar essa barbárie, ainda que o Supremo tenha num primeiro momento, buscado desnaturalizar, né, e conter essa barbárie. Nesse sentido, é interessante, você mencionou que o ministro Alexandre de Moraes, né, passa a estar à frente disso. O ministro Alexandre de Moraes foi quem, de certa maneira, um pouco abriu a divergência ali que levou a esse recalibramento da decisão, né? Então, a gente tinha, naquele momento, o ministro Fachin como relator de um lado, numa postura bem mais restritiva com relação à atividade policial, e o ministro Alexandre de Moraes, talvez de uma perspectiva mais simpática à atuação dessas corporações, flexibilizando as amarras ali que o ministro Fachin estava querendo colocar. Então, é interessante também como essa virada, essa mudança de relator é relevante, porque ambos estão representando o Supremo, né, estariam, e defendendo uma decisão do Supremo, né, que a princípio lida como uma decisão contundente de controle dessas atividades policiais, da letalidade policial no Rio de Janeiro, mas, na verdade, se a gente for olhar para as nuances dentro do Supremo, muda bastante, né? Muda bastante a tônica desse desdobramento, porque você tinha um ministro que estava muito mais inclinado, né, ou focado, ou preocupado com certas dimensões de direitos fundamentais, ainda que isso acarretasse, né, a restrição da atividade policial, e um outro ministro que agora assume que tem uma visão, parece, bem diferente com relação a esses pontos. Mas, Juliana, voltando a essa decisão, e ao que foi julgado pelo tribunal lá no princípio, de alguma maneira a gente pode ver o Supremo também impondo a si certas limitações no julgamento desse processo agora, na avaliação desse processo, já que não tem condicionantes tão claras e severas? Não sei se isso aumenta a dificuldade do tribunal de uma reação em relação ao que aconteceu, sabe? Eu acho que tem dois lados, e eu acho que isso também é uma coisa que se discute nos processos estruturais, é que, de um lado, a ideia desses processos é dar uma margem, né, abrir um diálogo para que os poderes eleitos possam, eles próprios, participarem da construção da decisão, né, não ser uma imposição do judiciário nos mínimos detalhes, um judiciário que, como você falou, de repente não tem expertise com relação a esse tema e não tem as credenciais democráticas, então a ideia é essa, mas, ao mesmo tempo, é direcionar esse cumprimento, né? Também não é deixar os poderes eleitos fazerem o que quiserem, porque, afinal, toda a alegação é que não estavam fazendo, né? Ou que estavam fazendo de forma a violar direitos fundamentais. E quando as cortes estabelecem ordens desse tipo, né, para cumprimento, também tem uma calibragem aí, que é entre ser muito aberto e dar uma margem
para o cumprimento e para o descumprimento, que na verdade permite uma coisa que é entre as duas coisas, porque você vai dizer, eu estou cumprindo, não é tão preciso, então eu estou cumprindo de uma maneira aqui que talvez que não seja a maneira desejável. Mas também, se você é muito específico, o descumprimento ele fica muito, muito, muito flagrante, muito na cara, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que passa, né, pelas discussões do Supremo, que como fazer essa determinação de uma maneira que preserve a deferência que o Supremo, que num primeiro momento, né, leva o Supremo a dar uma decisão desse tipo, mas que preserve a mordida, né, da decisão, que preserve a força da decisão, porque senão também não só facilita o descumprimento, mas facilita o falso cumprimento, né? O Diego chama isso até num artigo que ele escreveu sobre o estado de coisas constitucional do sistema prisional de síndrome da missão cumprida, né? Eu fiz aqui, tá feito. Bom, mas e aí, né? E aí, como é que isso vai se desdobrar na prática? Então, acho que essa calibragem também de como decidir, como dar a ordem numa forma que limite o descumprimento, mas que deixe uma margem para as adaptações que são necessárias, é um desafio também desse tipo de caso. Luiz, por favor, queria te ouvir sobre relatoria, Luiz, porque o ministro Alexandre, se de fato, né, Messias virar ministro, o ministro Jorge Messias virar ministro do Supremo, esse processo passa para ele. E aí tem uma sensibilidade política, eu queria ouvir você e o Tomás sobre isso, né? O que acontece com o Messias chegando ao Supremo tendo isso no colo? Eu queria até relacionar um pouco isso com a última fala da Juliana, porque se as medidas determinadas são muito amplas, eu vejo que também existe uma margem para o relator que é muito grande para dizer que aquelas medidas foram cumpridas ou foram descumpridas. Então, o relator, nesse caso, ele consegue ficar ali com o processo na mão indefinidamente e consegue, de alguma forma, obrigar o Estado do Rio de Janeiro a fazer determinadas coisas. Então, a gente tem uma determinação ampla do que deve ser elaborado, por exemplo, que eu acho que é uma das questões mais sensíveis e talvez mais importantes da decisão, deve ser elaborado um plano para a instalação de câmeras corporais nos policiais. O ministro Alexandre de Moraes hoje, que é o relator do caso, ele pode controlar isso do jeito que ele achar mais apropriado. Ele pode determinar, por exemplo, com base no que foi decidido no voto per curiam, que essa instalação deve acontecer até o próximo mês, ou que a instalação deve acontecer até a próxima semana. Então, existe uma margem muito grande para o relator decidir. E o que a gente tem visto nos últimos meses, eu relaciono aqui com um caso que não tem absolutamente nada a ver com isso no mérito, mas no caso do orçamento, o que a gente vê é que as determinações que são feitas de uma forma bem ampla em uma decisão abrem espaço para que o ministro ele fique comandando esse processo de uma forma, o ministro relator ele fique comandando esse processo de uma forma individual, com uma série de decisões que não passam pelo plenário. Então, nesse contexto, eu diria que a definição da relatoria é muito importante. O Alexandre de Moraes agora ele tem ali nas rédeas um poder muito grande e importante para lidar com essa situação e possivelmente, digo possivelmente, porque eu não sei como vai ficar a relatoria, uma vez que o novo ministro for nomeado pelo Lula, o ministro novo pode ser que assuma já o cargo com essa responsabilidade de tocar esse processo e de verificar se essas condições estão sendo cumpridas ou não. Então, eu daria um passo atrás, né, dizendo que eu antecipo que isso vai ser um tema da sabatina. Né? Não antecipo nenhuma resposta muito radical. Acho que qualquer candidato, em qualquer tema, hoje em dia, as respostas a gente sabe tem tentado ser o menos comprometedoras possíveis. Antecipo até o tipo de resposta. A resposta provavelmente vai ser algo do tipo: a decisão foi unânime, eu como relator não vou fazer nada além de dar cumprimento à unanimidade. Quem é o relator não faz muita diferença num caso que a decisão foi unânime. Faz. Mas assim, só para chamar atenção, acho que esse tipo de resposta que a gente vai ver. Eu acho que esse tipo de atitude que a gente vai ver na sabatina tem uma potencialidade de politização, de mobilização em torno desse tema, a gente sabe. Existe uma base
da nossa política hoje em dia de direita, em grande parte bolsonarista, não só bolsonarista, né, para qual esse tema e um discurso supostamente endurecedor e de fato violador de direitos é um discurso que angaria votos para algumas dessas pessoas. Eu imagino que as pessoas vão ter um palanque aí quando isso chegar. No Supremo em si, a verdade é, eu não sei dizer nada além muito especificamente que eu espero ver, se for o Messias próprio, exatamente, ou se for um outro nomeado Lula, alguém que seja simpático a esse tema, né? E aí talvez seja importante. Eu não esperaria isso de alguém nomeado pelo Bolsonaro, por exemplo. Um ministro nomeado pelo Bolsonaro, eu imagino que estaria alinhado com um certo tipo de discurso que, provavelmente como relator de uma ação como essa, eu não seria muito otimista quanto à sua atuação em termos de restrição de uso de força policial em violações de direitos dos cidadãos. Agora, um nomeado do Lula, eu imagino que teria algum grau de simpatia a isso. Agora, para além da simpatia, exige mais do que isso, exige uma capacidade de mobilização, de coordenação com seus colegas, exige também uma escolha política dessa pessoa, de se ela vai inicialmente de cara, sentando na cadeira, chamar atenção para esse tema ou para outro. Isso a gente sabe que são todas decisões que o ministro que é recém-nomeado vai ter que escolher. Espero que a gente veja, no mínimo, uma tentativa de dar concretude a algumas dessas ações. Chamando atenção a isso, o ministro Alexandre de Moraes, bem ou mal, mandou uma decisão recentemente fazendo diversas solicitações de informações e marcando uma audiência para a semana que vem, que eu imagino que seja também uma maneira de pressionar para que essas informações sejam fornecidas até a data dessa audiência. Vamos ver o que a gente vai ver de concreto a partir disso. Eu acho que a gente vê nisso o desafio de tentar dar concretude a medidas, mesmo as mais concretas. Eu acho que é importante a gente chamar atenção para isso, porque a gente falou, algumas são muito amplas e genéricas, como proporcionalidade. Realmente, acho que é difícil o Supremo. Isso sempre vai exigir um exame concreto e a posteriori sobre o que foi feito, típico do que acontece num processo penal individual. Né? Foi ou não foi proporcional o uso da força? É o tipo de exame que você vê, sei lá, em uma ação penal em que tenta responsabilizar uma pessoa por uso abusivo da força. É esse tipo de exame que você vê. E isso é complexo, exige prova, exige testemunha. Tem algo que é mais concreto nessa decisão, que diz respeito ao uso de câmeras. Então, a primeira questão é, o Supremo vai conseguir fazer com que essas câmeras passem a ser utilizadas? E a próxima pergunta é, na ausência da utilização dessas câmeras, que tipo de responsabilização que a gente vai ver? Que tipo de justificativa para elas não terem sido utilizadas, na medida em que elas não tenham sido utilizadas, vai ser aceitável pelo Supremo? Porque isso sim é uma sinalização importante. Né? Não adianta, se você fala tem que usar câmera e daí não usa, o próximo passo é muito importante, é saber o que acontece então quando não usa. E isso eu diria que a gente, antes mesmo da nomeação do próximo ministro, nesse momento, antes da nomeação, o ministro Alexandre de Moraes vai ser alguém que provavelmente vai ter ainda a oportunidade de dar uma decisão sobre isso a partir da semana que vem. Vamos ver o que de fato vai ser feito. Vai ser um desafio também para a sabatina do próprio Paulo Gonet, que já foi reconduzido, né, mas precisa passar por uma nova sabatina, e isso também vai ser um desafio para o seu segundo período no mandato da PGR. Luiz, para a gente fechar, também esse processo era para estar na mão do ministro Edson Fachin, que foi para a presidência, e aí, Luiz, o que aconteceu? Exatamente. Esse processo era de relatoria do ministro Edson Fachin. Quando o ministro do STF é eleito virar presidente, ele tem uma escolha de apresentar ali um visto no processo para carregar alguns desses processos com ele para a presidência. E a gente já viu em presidências anteriores que os ministros levam esses processos que, para eles, são processos muito caros. Eu menciono o caso da presidência da ministra Rosa Weber, que levou com ela o caso do aborto. Mas, nesse caso, o ministro Edson Fachin não escolheu esse como um dos processos que ele levaria para a presidência. E aqui a gente pode até colocar um complicador. Né? Já existiam muitos indícios de que o ministro Luiz Roberto Barroso, que herdaria o acervo do Fachin, que ele se aposentaria antes de completar ali a idade de 75 anos. Então, me parece que o Fachin poderia ter antecipado que esse processo ficaria sem relatoria em um futuro muito próximo, que poderia ser bem complicado, mas mesmo assim, o ministro Edson Fachin ele optou por não levar esse processo para a presidência e por causa disso a gente está discutindo aqui
para quem é que esse processo vai ser distribuído, para quem é que esse processo, quem é que vai assumir esse processo nos próximos meses. Mas, ô Luiz, pensando aqui nisso que você falou, você acha enfim, o ministro Fachin era a cara, né, um pouco desse processo, quem capitaneou isso, mas você não acha que levar para a presidência poderia gerar um outro tipo de politização também, que é colocar isso nesse âmbito da representação institucional e misturar o canal com outras coisas que estão tentando ser avançadas pela presidência. Minha pergunta é, tentando pensar aqui, o que motivou o ministro Fachin a não levar, né, esse caso? Será que essa seria uma razão? Eu acho, posso até sobre isso, eu estava pensando em algo parecido, eu acho que o próprio fato que teve com o problema que a gente chama a atenção, né? Esses processos são processos que não acabam exatamente, são processos estruturais e que você tem uma decisão. Eu consigo imaginar que o Fachin pudesse considerar que esse é um caso que já tem uma decisão, já foi decidido, tem uma decisão unânime do tribunal, tem alguém que vai ser o relator que vai ter cuidado da sua execução. Talvez ele tivesse alguma confiança em saber que, mesmo não sendo o ministro Roberto Barroso, seria alguém nomeado por um governo simpático ao tema de direitos humanos, né? Então talvez isso também tranquilizasse esse, mas eu consigo imaginar, eu acho que é diferente de quando o ministro toma esse tipo de decisão, de, por exemplo, a ministra Rosa, que era relatora desse processo, não é só que era importante para ela, como era, ela conduziu a audiência pública, ela era importante, ela sabia que ela queria dar o voto nesse processo, que é um processo que ela tinha encaminhado e levado até um momento em que ela era importante e ela tinha feito toda uma parte anterior que levava diretamente a esse voto. Eu acho que é um pouco diferente de uma situação em que, acho que é esse problema, né? Então, esse é um processo que teoricamente já acabou. Um processo que já acabou, normalmente o ministro deixa para trás. É que esse é um processo que acabou e não acabou e talvez nunca acabe. Então, acho que essa que é a atenção que chama nesse processo, né? O que você faz quando é um processo estrutural que, teoricamente, já tem uma decisão unânime? Então, talvez não precise mais do seu voto, né? O que você precisa é de alguém que o conduza. E daí, talvez, você agora, na presidência, não precise mais ser você. Então, eu acho que isso, para além de questionar ou de criticar, por exemplo, o ministro Fachin, não deveria, eu acho que é chamar atenção por quanto esse processo traz um tipo de problema que um outro tipo de processo não traria. Um outro tipo de ADPF ou de ADIM que tivesse tido uma decisão ou não tivesse acabado, provavelmente, realmente, o ministro não levaria com ele para a presidência para ficar, eventualmente, julgando embargos de declaração ou algo do tipo que surgisse posteriormente. Não, eu concordo que levar esse processo para a presidência poderia trazer ali algum tipo de complicador, sobretudo porque a presidência tem outras atribuições institucionais que são muito importantes. Mas eu insistiria que, sobretudo em um caso como esse, considerando que o ministro Edson Fachin ele tinha ali algumas posições pessoais que eram mais restritivas, como o próprio Juliano pontuou, do que o que a gente teve com o voto final, eu acho que esse processo ele poderia ter ali, pela própria forma de implementação daquelas condições que foram estabelecidas no voto por cúria, eu acho que esse processo ele poderia conseguir ali pequenas vitórias na implementação de uma decisão como essa. E o ministro Edson Fachin, é importante reconhecer isso também, que o ministro Edson Fachin é um ministro muito colegial. Então, eu imagino que essas decisões que ele fosse tomar enquanto presidente, enquanto relator desse caso, seriam levadas ao colegiado, que eu não consigo imaginar que muitos dos ministros fariam na mesma situação do Edson Fachin. E eu também chamaria a atenção que o Fachin é um ministro muito preocupado com o cumprimento de regras. Então, eu consigo imaginar que ele seria capaz de explicar para a gente que ele deve ter uma regra que ele, na cabeça dele, muito clara, que ele teve em mente, sobre o que se leva, o que não se leva enquanto presidente, e que mesmo que os outros talvez tratem desse tema de uma maneira mais fluida e mais solta, que ser muito importante ou eu gostar muito do tema não seria exatamente um critério a ser considerado. Eu consigo imaginar que seria esse tipo de resposta que a gente viria de alguém com o perfil do ministro Fachin. Mesmo que a gente discorde da regra, hein? Ou discorda que ele deve ser o único a seguir regras num tribunal em que muita gente não está seguindo. Eu não estou entrando nesse mérito, mas eu estou chamando a atenção para o perfil, talvez, eu acho, de um ministro como o ministro Fachin. A gente volta semana que vem, gente. Obrigado, Juliana, Tomás, Luiz. Esse assunto a gente certamente também voltará a ele em breve. Obrigado e até lá, gente.